A minha tradução aqui é na King James e diz assim, Gênesis 12, verso número 1. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e direi-te a terra que indicarei. Eis que farei de ti um grande povo e te abençoarei, engrandecerei o teu nome e serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por teu intermédio abençoarei todos os povos da face da terra. Amém? Coloca a sua Bíblia no colo aí, vamos orar um pouquinho? Fecha seus olhos aí. Fecha seus olhos. Senhor, nós atraímos o Senhor com o nosso coração. Nós atraímos o Senhor com a nossa vida. Nós atraímos o Senhor, Pai, com tudo que somos, Pai. Nós oramos a Ti neste momento para que o Senhor venha nos visitando de uma maneira poderosa, Senhor. Pai, eu quero orar aqui em favor das terças-feiras, Pai. Pai, nós estamos dando início a um grande propósito aqui sobre essa igreja, sobre essa família espiritual. E nós queremos clamar a Ti para que a partir desse momento o Senhor venha selar esse ato. A partir desse momento o Senhor venha selar esse momento, Pai, onde nós estamos vivendo como igreja. E comece a transformar o nosso coração, Senhor. O coração daqueles que estão aqui dentro da igreja. O coração daqueles que estão aí nos assistindo. Sim, Senhor, começa a trabalhar no nosso coração mediante o poder da Sua palavra. Sim, a Sua palavra tem o poder de virar uma chave em nós. A Sua palavra tem o poder de ativar o nosso coração. A Sua palavra tem o poder de transformar a nossa vida. Eles não vieram aqui, Pai, essas pessoas que estão nos assistindo não estão dispostas a simplesmente ouvir um homem compartilhar experiências. Não, não, não. Eles estão querendo o poder da Tua palavra. Eles estão querendo o poder da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Vamos provar sim, Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Bondade, Senhor. Sim, amado, cante. Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Aleluia. Querido, olhe para mim. Gênesis capítulo de número 12 é muito interessante, porque a palavra de Deus, ela parece que ela dá uma pausa, ela simplesmente convida, ela simplesmente começa a história de Abraão do nada. Gênesis capítulo de número 12, ele inicia a sua caminhada dizendo sobre a chamada de Abraão. E nós como igreja temos que olhar Gênesis capítulo de número 12 e se perguntar, dizer: Senhor, eu não entendi o segredo que o Senhor simplesmente convida Abraão do nada para ele começar a fazer parte da história bíblica.
Por que o Senhor convida Abraão do nada para que ele comece a viver uma vida extraordinária? Mas olhe para mim, a resposta do capítulo de número 12 está no capítulo de número 11. Porque no capítulo de número 11 nós encontramos a história da Torre de Babel, amém, igreja? E o que é a história da Torre de Babel? A história da Torre de Babel, querido, é uma construção que o homem decide fazer. O homem decide fazer uma torre que possa chegar até o céu. O homem constrói uma torre e que essa torre ele possa tocar os céus. Essa é a ideia da Torre de Babel. Essa é a ideia que o homem tinha. E o homem começa a construir essa torre, o homem começa a estabelecer essa torre. E a ideia da torre era essa: Senhor, nós não precisamos do Senhor, nós queremos fazer algo, nós queremos construir algo com os nossos braços, queremos ir até Deus com as nossas forças. Querido, a construção da Torre de Babel, ela nada mais é do que o culto ao ego do ser humano, o culto ao ego do homem. A construção da Torre de Babel, ela nada mais é do que isso: o homem se cultuando a si mesmo. Pode fazer o fundo, meu filho, está com problema no dedo? O homem está com um problema no seu ego. O homem tem um problema de si. Então, querido, a Bíblia nos diz que o homem ali, ele começa a construir. O homem começa a estabelecer aquela construção. E a construção ali nada mais é para que o ego do homem seja levantado, para que o homem olhe para si e diga assim: não, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Deus, eu faço as coisas sozinha. E a Bíblia diz que Deus, ele vendo aquilo, ele vem e ele traz confusão de línguas. Querido, olhe para mim, a Torre de Babel, ali os homens estavam adorando a si mesmo, a sua capacidade. O homem estava adorando o que eles podiam fazer. O homem estava fazendo tudo sem depender nada de Deus. E foi nesse contexto que Deus observou o homem andando num ambiente de independência, um ambiente onde eles diziam: não, nós não precisamos mais de Deus, nós vamos construir uma torre e nós vamos chegar ao céu conforme o nosso fruto do nosso trabalho. Deus, ele olha tudo aquilo, Deus percebe tudo aquilo acontecendo e ele traz a confusão no meio daqueles homens. E um ambiente onde o egoísmo, o egocentrismo estava sendo estabelecido, onde os homens estavam praticamente adorando a si mesmo e o que eles faziam. Deus, ele chega no meio do contexto bíblico e ele chama Abraão. E ele estabelece o Lelehá de Abraão, a chamada de Abraão. Deus, ele chega diante de Abraão e ele diz: Lelehá, eu te convido para que você possa fazer algo diferente. Onde um povo estava sendo levantado, uma ação estava sendo estabelecida, Deus, ele começa a chamar Abraão. Ele diz: Abraão, eu tenho algo para fazer através da sua vida, cara. Eu tenho algo para fazer através da sua história. Eu quero começar a estabelecer um tempo aonde a sua vida será um objetivo que venha sarar as nações. Olhe para mim. A chamada de Abraão, ela era o antídoto para sarar as nações. A chamada de Abraão era o antídoto que ia sarar
aquele ambiente caído que estava acontecendo no capítulo de número 11. Deus chama Abraão para que Abraão venha a ser um antídoto que vai sarar aqueles homens que estão caídos. E aqui eu já quero começar a pregar na sua vida. A chamada que Deus te deu não é para você pregar em cima de um altar. A chamada que Deus te deu não é para você vestir uma roupa de crente. A chamada que Deus te deu não é para você simplesmente se tornar mais um gospel, mais um evangelho, não. A chamada de Deus é para que você sare as nações, para que você seja um antídoto para a sociedade. A sociedade aí fora, elas estão num ambiente egoísta, egocêntrico, e você está sendo levantado para sarar essa sociedade, para sarar essa nação. Mas por muito tempo você achou que a sua chamada era isso daqui que eu estou na mão. Por muito tempo você achou que a sua chamada era estar dentro de um quatro paredes como essa. Por muito tempo você achou que a sua chamada era ficar numa porta, era fazer uma intercessão, era ter um ministério. Ei, querido, a sua chamada, ela é o antídoto para a nossa nação. A sua chamada, ela é o antídoto para que a sociedade seja curada, para que a sociedade seja sarada. Sim, a sua chamada, ela tem um propósito na mão de Deus. O lelerá de Deus na sua vida, ela tem uma função: é sarar uma sociedade egoísta, é sarar uma sociedade egocêntrica, que só pensa em si, que ama a si mesmo. E você está sentado aqui nesse banco, me ouvindo ministrar essa palavra ao seu coração, para que você saia daqui entendendo por que Deus escolheu e chamou você. Ou você acha que Ele chamou o pastor? Você acha que a missão ela é para pastor? Você acha que a missão ela é para evangelista? Não, olhe para mim, a missão é para a igreja. O lelerá de Deus, ele é para sarar umas nações. E Deus, ele viu no capítulo de número 11 que Abraão precisava, ou melhor, que as nações precisavam ser saradas. Então ele vem e chama Abraão. Ele diz: Abraão, você vai ser aquele que vai restabelecer os fundamentos do reino de Deus novamente. Esses homens, eles acham que eles estão fazendo tudo por conta, por si, e eles estão achando que eles não precisam mais de Deus. Ei, não parece o que nós estamos vivendo aí fora? Não parece a sociedade que nós estamos vivendo aí? Aonde eles acham que a sua capacidade intelectual, a sua capacidade mental, a sua capacidade física vai resolver todos os seus problemas. E eles estão perdidos, eles estão desesperados aí fora. E sabe o que eles estão precisando? Eles estão precisando de homens que estão vivendo o lelerá de Deus, a chamada de Deus na sua vida. Mas não uma chamada egoísta, aonde não, eu preciso fazer para Deus, porque eu tenho uma chamada. E olhe para mim, se nós formos no âmago ou no centro dessas pessoas que diz que tem uma chamada, no princípio da chamada dela, você vai perceber que ela só tem uma chamada porque ela quer alimentar aquilo que a sociedade está vivendo, o egocentrismo. Não, pastor, eu tenho a minha chamada e eu preciso viver sobre ela. Essa pessoa nada mais, nada menos, ela está querendo alimentar aquilo que a sociedade está sendo alimentada. Olhe para mim, sabe por que nós temos uma chamada, o lelerá de Deus? Porque nós entendemos que Deus nos chamou para sarar a sociedade. O Senhor nos chamou para mudar a nossa nação, transformar o nosso bairro. O Senhor te chamou para que você seja a diferença. Ei, aonde você caminha,
a sua chamada de Deus. Ah, pastor, mas faz tanto tempo que eu não prego, parece que a minha chamada está abandonada. Ei, você nunca entendeu chamada, porque você acha que o lelerá de Deus na sua vida é você subir em cima do altar. Aí você olha para mim e diz assim: não, eu não tenho condições de subir no altar, eu não sei o que é subir no altar, eu não sei falar em público. Ei, querido, isso não é a lelerá de Deus. Isso é algo gospel, algo crentez que te ensinaram. A lelerá de Deus é o seu coração queimando. E quando você chega diante de uma pessoa, você chega diante de alguém, o seu coração começa a queimar, e você começa a falar tudo que Deus está fazendo na sua vida. Você começa a sarar pessoas, independente do lugar, independente do ambiente, aonde você estiver, você tem palavras de vida eterna. Você está sarando uma nação que está doente. Você está sarando homens e mulheres que estão sofrendo. Sim, isso é o lelerá, isso é a chamada. Isso não é para pastor, isso não é para evangelista, isso não é para apóstolo, profeta, ou o que você queira imaginar. Isso é para os filhos de Deus. E eu quero perguntar: onde estão os filhos de Deus aqui nessa noite? Onde estão os filhos de Deus que estão entendendo que Deus, Ele manifestou a lelerá da sua vida, a chamada de Deus? E essa chamada de Deus, ela tem que arder em você. Ela tem que ser, como Jeremias disse, um fogo consumidor. Ela tem que consumir a sua vida. Ela tem que ser um fogo que consome os seus ossos. E você olha para, muitas vezes triste, angustiado, muitas vezes temos aflições na sua vida, como Jeremias tinha, e muitas vezes você diz: Deus, eu não quero mais, eu não aguento mais. Mas de repente ela começa a queimar dentro de você, queimar no teu coração, e você te libera a palavra, como Jeremias diz: eu não quero, mas eu não posso, porque ela arde dentro de mim. Sim, essa é a lelerá de Deus. Ela não anda conforme você pensa, ela não anda conforme os seus sentimentos, ela não anda conforme o seu coração, não. Ela anda, querido, com o teu espírito ardendo em Jesus, com o teu espírito queimando, dizendo: não, eu não posso ficar sem pregar o evangelho de Jesus. Isso é a lelerá, isso é a chamada de Deus. Não é ter um ministério, querido. Eu tenho um ministério. É você viver uma vida numa brasa pegando fogo. É você viver uma vida entendendo o seu propósito e a sua missão, que é transformar a nossa nação, transformar a tua família, transformar as pessoas que estão próximos de você, querido. Mas olhe para mim, Deus, Ele tinha esse propósito macro: transformar as nações, transformar as pessoas. Mas a chamada de Deus, o lelerá de Deus, ele significa o lê. Põe lá para mim o lelerá lá, se você conseguiu. O lê, ele significa vai. Olha para essa pessoa que está do seu lado: Deus está mandando para você: vai. Não, diz mais forte para ela: vai. Ei, não é ficar parado, é ficar se movimentando, é ir. Ei, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai é o lelerá de Deus. Ele está dizendo para Abraão: Abraão, vai, cara, começa a manifestar o que eu estou colocando no seu coração. Olhe para mim, lê significa vai. Começa a transformar as pessoas que estão ao seu redor, começa a sarar as nações. Mas existe um problema sério aqui, porque Deus poderia estar dizendo: lê, vai, mas Ele não termina, Ele diz: lê, sabe o que isso significa? Lê significa vai, e lelerá significa vai para si mesmo. Olhe para mim, Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, vai, mas vai para si mesmo, porque não é você que precisa de mim. Ou melhor, desculpa,
Não sou eu que preciso de você, Abraão. É você que precisa de mim. Como isso funciona, pastor? Deus está dizendo para Abraão: Abraão, vai, mas vai para si mesmo, porque você precisa ser sarado. Você precisa ser transformado. Vai, Abraão, mas vai para transformar a sua vida. Olha para mim. O vai de Deus, a chamada de Deus, o lelerá de Deus não está relacionado com o que nós fazemos, mas sim o que nós se tornamos. Deus, ele olha para Abraão e diz: Abraão, vai, mas vai para si mesmo. Vai porque eu quero transformar. Vai porque você precisa ser mudado. Olha para mim. Não era Deus que precisava de Abraão, querido. Era Abraão que precisava de Deus. Ei, não é Deus que precisa de você, é você que precisa dele. Não pense você que se você não fazer, Deus vai ficar triste lá no céu. Não pense que se você não cumprir o teu chamado, o mundo vai acabar. Ei, querido, não está relacionado com o que você ou com o que você faz. Deus, ele não precisa de você, querido. É você que precisa dele. Ele diz para Abraão: Abraão, eu não preciso de você, mas eu escolhi você. Eu não preciso da sua vida, mas eu escolhi você. Então vai, sai para ti mesmo. Sai para ser uma vida transformada. Sai para ser uma vida mudada. Ei, olhe para mim. O chamado de Deus, ela tem uma função. Ou melhor, tem duas funções. A chamada de Deus, o lelerá de Deus, ela tem duas funções. A primeira função é você sarar as nações. E a segunda função, sabe o que é? É você mudar a si mesmo. É você transformar a sua vida. É você ser um agente onde você se expõe diante de Deus e Ele começa a transformar você. Olhe para mim, se você vê algumas pessoas, uns pseudos, que estão dizendo que estão fazendo a obra, mas que você não vê a transformação na vida dele, ele não vive o lelerá de Deus. Porque o lelerá de Deus, ele manda você sair para si mesmo. Para você ser transformado é uma oportunidade de Deus, para Ele mudar a sua vida. Ele está te dando isso. Aí olha para mim, sabe o que está acontecendo? A gente olhando e falando: não, mas esse momento, poxa, eu vou trabalhar para Deus e isso vai ficar pesado para mim. Você está achando que Deus está precisando de você. E Deus está olhando lá e dizendo: não, eu estou te dando uma oportunidade para você viver uma vida abundante. Eu estou te dando uma oportunidade para você viver o melhor de Deus na sua vida. Olhe para mim. A primeira missão de Abraão era ele sarar as nações. Mas sabe qual era a segunda? Ele sarar a si mesmo. Abraão, ele era um fleumático. E Deus olha para ele e diz assim: ó, Abraão, sai da tua terra. Olhe para mim. Para um fleumático sair da sua terra, ter mudança é algo terrível. Abraão não gostava de mudança, igreja. E Deus já no começo da lelerá dele dizendo: não, sai, mas sai para si mesmo. Eu quero mudar você, cara. A primeira coisa que eu vou fazer com você é mudar a tua vida. Sai da sua terra. Segunda coisa que Deus fala com ele: sai da sua parentela. Ei, o fleumático, ele gosta de depender de pessoas. E Abraão, Deus olha para ele: sai da tua parentela, cara. Você está entendendo o que Deus está fazendo com ele? Você está entendendo o que Deus está mudando? Ei, sai para si mesmo. Sai para ser transformado. Aí você achar que você está fazendo a tua chamada é para ganhar o mundo. Não, a sua chamada é para ganhar você mesmo. O problema é que você está perdido e está querendo ganhar todo mundo. E Deus está dizendo: não, eu preciso ganhar você, cara. Eu preciso transformar você, a sua vida. A sua vida precisa ser transformada. A tua história precisa ser transformada. Olhe para mim, existe uma preocupação no céu. E sabe qual é a preocupação? Para que quando você chegue naquele dia, você tenha a plena convicção. Você não chegue lá e leve uma surpresa dizendo assim: ei, eu preguei no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu manifestei no teu nome,
E Jesus olha: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Sabe o que acontece com isso? Com pessoas que vivem o lê e não o lerá. Deus está mandando você viver o lê lerá. Você olhar para dentro de si e falar: cara, eu sei o que Deus está fazendo na minha vida. Eu sei o que Deus está fazendo no meu coração. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sei o que Deus está fazendo dentro de mim. E está me mudando de uma forma extraordinária. Olhe para mim. Quando você começa a trabalhar o lelerá de Deus por completo, você tira a visão egoísta e egocêntrica do Evangelho que você estabeleceu. Que você pensa em si. Você começa a entender que o propósito de Deus para a sua vida é muito maior. Deus ele começa a trabalhar em Abraão. Ele começa a trabalhar algumas verdades dentro do coração de Abraão. Ele começa: Abraão, vai para uma terra que eu te mostrar. Querido, fazer isso com um fleumático é terrível. Porque ele não gosta de andar com surpresa. Você está entendendo o que Deus estava fazendo com Abraão? Deus estava mexendo no coração dele. Olha para mim. Deus está mexendo na tua vida alguns dias. Deus está mexendo em você alguns dias. E você não está compreendendo o que Deus está fazendo. Ei, Ele não quer que você fique no lê. Ele quer que você vive o lerá. Ele quer que você comece a entender o que Ele está fazendo em você. Ele quer mexer no teu coração, mexer na sua vida. Ei, olhe para mim. As circunstâncias que Deus está estabelecendo. Deus pegou umas circunstâncias. Ele falou: ei, sai da sua casa, sai da sua parentela, vai para uma terra onde eu te mostrarei. Isso é circunstâncias. E Ele pegou essas circunstâncias para tratar o coração de Abraão. A minha pergunta é: o que Ele está fazendo com você nesses dias? A minha pergunta é: o que Ele está estabelecendo com você nesses dias? Você está vivendo o lê ou o lelerá de Deus? Você está vivendo o completo de Deus? Ah, pastor, esse negócio de chamada para mim não dá certo. Sim, claro que não dá certo. Não dá certo nem para mim. Sabe por quê? Porque você só vive isso daqui, ó. Você só vive o lê. Você só vive só isso aí. Você não está compreendendo a grandeza do que é uma chamada de Deus. Ei, olhe para mim. Jesus tinha o prazer na lelerá dele. Jesus tinha o prazer na lelerá dele. Sabe por quê? Porque quando as pessoas vinham, sabe o que ele dizia? Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai que me enviou. Eu faço a vontade do Pai que mandou eu estar aqui. Ei, apóstolo Paulo viveu a lelerá dele. Ele viveu a lelerá dele bem estabelecida. Sabe por quê? Ele dizia: eu não faço a minha vontade, mas eu vivo a vontade de Cristo na minha vida. É Cristo, querido, é a vontade dele, tem que ser prevalecida nesses dias dentro da igreja. Olha para mim, sabe o que nós estamos combatendo? Nós estamos combatendo um pseudo cristianismo gospel aí, irmãos, que tem alimentado um egoísmo, um egocentrismo no meio da igreja, aonde não revela a vontade perfeita, agradável de Deus na sua vida. Não é mais a vontade de Deus, é a sua vontade. Não é mais a vontade do Eterno, é a vontade sua. É um deísmo que você cria, que as pessoas criam. É um Deus que você criou, e para mim, para servir a Ele, tem que ser dessa forma. Olhe para essa pessoa que está do seu lado assim: não tem como você servir a Deus da sua forma. Não tem como você servir a Deus do seu jeito, querido.
Olhe para mim, existe um padrão eterno sendo estabelecido, chamado Palavra de Deus, irmãos. Jesus já falou a forma que Ele gosta, que adora Ele. Jesus já disse a forma. Então o lelerá de Deus, ele não está baseado, ou a chamada de Deus não está baseado com o que você pensa. É o que Deus pensa ao seu respeito. E você sabe o que nós temos que aprender? Você sabe o que nós temos que compreender aqui? Nós temos que entender, querido, que a chamada de Deus, o que Deus ele nos diz, o que Deus ele nos estabelece, o que Deus ele coloca sobre o coração, não é o que Ele nos diz que nos define, mas como respondemos o que Ele nos diz. Olhe para mim, a chamada de Deus na sua vida, o que Ele disse para você, não define você, mas sim a resposta que você dá ao que Ele fala. A resposta que você dá ao que Ele fala, porque olhe para mim, a voz de Deus é como o som de muitas, Ele sempre fala com você. E qual é a resposta que você está dando a isso? Deus ele sempre vai falar, e o que Ele fala não define você, mas a resposta que você traz, o que Ele te fala vai mudar toda a sua vida. A resposta que você traz mediante o poder da voz de Deus vai transformar você. Olhe para mim, sabe o que está acontecendo com a igreja brasileira? Com a igreja contemporânea, a igreja moderna? Ela ouve muito, mas ela não traz a resposta correta. Ela ouve muito, mas ela não traz a resposta certa. Ela ouve muito, mas ela não traz a resposta que tem que ser trazida. Vocês estão me entendendo? Esses são dias que Deus está querendo manifestar algo extraordinário no meio da igreja, algo incrível no meio da igreja. E você precisa compreender isso, querido. Você precisa compreender o seu chamado. Você precisa compreender o que Deus está querendo fazer em você e para você nesses dias. Amém? Olhe para mim. Deus olhou para Abraão e Ele falou: Abraão, eu quero mudar a tua história, cara. Eu quero transformar você. Eu quero mudar algo extraordinário na sua vida. Sabe o que Deus está querendo fazer com você? Ele está querendo transformar a sua vida, mudar a tua história. Mudar a tua história, querido. Amém? Se coloca de pé aqui essa noite. Se coloca de pé aqui neste lugar. Amém, querido? Amém? Onde está meu grupo de louvor aqui? Vocês estão mais preocupados com outras coisas? Hein? Amém, querido? Se coloca de pé. Amado. Amado, olhe para mim. Sim, Deus. Aleluia. O lelerá de Deus, a chamada de Deus para a sua vida, Glória a Deus. ela tem um propósito: fazer você conhecer a si mesmo, Sim, Deus. Verdade. fazer você conhecer a sua vida, transformar o seu coração. O lelerá de Deus quer operar as maravilhas de Deus dentro de você e através de você. Eu creio, Deus. Então fecha seus olhos. Eu quero orar com você aqui nessa noite. Fecha seus olhos, eu quero orar com você aqui neste lugar. Amém, querido? Fecha seus olhos, amado. Sim, Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós viemos orar ao Senhor, Pai. Para que o Senhor, Pai, venha permitindo que nós viemos entender, compreender a sua chamada, o seu lelerá, Pai. Existem homens, existem mulheres, Pai, que estão, Senhor, meu Deus, Pai, muitas vezes caminhando sem entender, Pai, que o Senhor está dando uma grande oportunidade para ele, uma grande oportunidade para ela, para viver uma vida diferente, uma vida extraordinária, Pai. Sim, Senhor. Eu quero orar a Ti neste momento, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor, Pai, comece a revelar para ele. Existem mulheres aqui, Pai, que
por meio de tristeza, de decepção, largaram a chamada, Pai, não compreenderam o propósito, Senhor. Existem homens e mulheres aqui, Pai, que não estão compreendendo o propósito, Senhor, meu Pai. E nós queremos clamar a Ti, Senhor, para que seja revelado a partir de agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Fecha seus olhos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome falível és, os reinos em vão, teu trono acima está. Sim, Senhor. Teu nome imutável és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome falível és, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Querido, fecha seus olhos aí, coloca a mão sobre o seu coração. Ei, você que um dia o seu coração ardeu para as coisas eternas, você que um dia o seu coração ardeu para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, sim. Você que um dia entendeu que você precisava ser útil para as coisas de Deus. Você que entende que a tua vida ela tem um propósito muito maior do que simplesmente viver num ambiente raso, um ambiente comum. Sim, você aí, você que existe uma indignação em você para viver algo sobrenatural de Deus, para viver algo incrível da parte de Deus. É para você mesmo. Deus está manifestando o Lelehá na tua vida aí agora. Deus está manifestando a sua chamada. Sim, Deus está manifestando a chamada dele na tua vida. Eu estou diante de homens que vão mudar essa nação. Eu estou diante de mulheres que, quando dobrar o joelho, os céus vão se abrir ao seu favor. Eu estou diante dos novos profetas do nosso Brasil. Eu estou diante, querido, de homens e mulheres que vão entender o seu propósito, que vão entender a sua chamada. Sim, sim. Você que está com o teu coração queimando aí, levante as suas duas mãos bem alto. Sim, levante as suas duas mãos bem alto. Você que nasceu para viver algo diferente. Ei, o Lelehá é seu, a chamada é sua. O propósito é para a tua vida, o propósito é para a tua família. Então levante a tua mão bem alto,
Levante a tua mão bem alto aqui nessa noite. Você vai sair daqui como uma tocha na mão de Deus. Você vai sair daqui com o fogo da mão do Senhor. Sim, sim. Saia para ti mesmo. Saia para viver uma vida incrível. Saia, vai para viver uma vida extraordinária. Sim, sim, sim.